aqui no nosso estúdio e eu recebo, minha gente, a Franciele e a Lorena, que são mães, e a psicóloga Luciane Infantini. Bem, Lorena, eu queria conversar com você. Muito boa tarde. Boa tarde a todas. Obrigado pela participação aqui no Fala ES. Bem, você tem dois, né? Um de 10 e um de 18 anos. Exatamente. Como você lida com a questão de educar, corrigir e dar os limites que precisam ser dados para eles? Então, eu sou mãe solo, então eu tenho que fazer trabalho de 2. Mais desafiador. Mais desafiador. E são 2 autistas. Então, assim, é um desafio dobrado. Mas, como eu já vim também de uma família bem com essa questão da educação, nós viemos de uma outra geração, né, em que o professor é a autoridade máxima, em que você respeitava e jamais poderia ocorrer algo que nem aconteceu agora na reportagem. Então, eu tento passar para os meninos exatamente isso, porque eu tenho 2 meninos e eu sou a única mulher na casa. Então, se eu não me impor com eles e botar os limites, eles vão se sobressair muito mais do que eu. Então, assim, é algo que eu acho que tem que ser muito analisado. Pode ocorrer alguns erros na escola? Com toda certeza, mas o professor jamais pode ser desautorizado, na minha visão. Ou você põe limites em casa, ou então os limites são colocados pela rua, né? Que é o que acontece na maioria das coisas hoje em dia. E as crianças e adolescentes que estão na escola são um reflexo da criação e da educação que tem em casa, exatamente. Não é mesmo? Franciele, já o seu tem 13 anos, está na fase da adolescência, é isso? Isso, está na fase da adolescência. É aquela fase de eu quero, eu preciso, ninguém vai me impedir. Como você lida com isso? Exatamente. Né, principalmente assim, na escola, eu cobro muito que ele respeite o professor, porque o professor, ele está ali, né, fazendo um papel fundamental ali para a vida deles, né, eles deveriam agradecer para o professor estar ali, incentivando e ensinando eles, né, a ler e a escrever. E aí, não somente isso, também lições que vai servir para toda a vida. Então, eu tento impor limites. Às vezes ele não gosta, né, quer fazer um pouco à vontade dele, mas comigo isso não funciona. Eu tiro mesmo, não aceito levar celular para a escola, é uma coisa que eu não concordo. E explico para ele, né, que eu tento criar o meu filho para que ele seja um bom adulto lá no futuro. Então, eu sempre falo com ele que eu chamo a atenção dele, eu brigo com ele, mas é para o bem dele futuramente. Perfeito. E você que está em casa assistindo o Fala, hein? Você que tem neto, filho, sobrinho, afilhado, por aí vai. Como você lida com essa situação de educar, de corrigir, de dar limites para os pequenos, hein? Fala no Zap, estou esperando a sua participação no 27 999 42 24 78. Daqui a pouco eu vou registrar algumas delas. Luciane, uma fala me chamou bastante atenção na reportagem que a gente acompanhou, que disse que a adolescente, a aluna, não tem o costume, o hábito de ser confrontada. E quando isso de alguma maneira aconteceu, ela reagiu dessa forma, o pai foi até a unidade de ensino e agrediu o professor. Essa questão de não ser confrontado, de não dar os limites, pode chegar a uma consequência dessa, não é mesmo? Exatamente, Lucas. A gente observa, né, que, como você falou muito bem, que a criança, o adolescente, é reflexo da educação que recebeu em casa. E eu fico muito feliz com o relato dessas mães aqui, sabendo que elas estão colocando limite nos seus filhos, né? Porque é dessa forma, Lucas, a criança, o adolescente, eles querem aquilo que dá prazer. Eles não querem fazer o que é para fazer. Eles não têm ainda, né, inclusive, o controle inibitório formado. Então, quem tem que agir naquele momento como o guia, né, dizendo o que é certo e errado, são os pais, é a família, né? E alguns pais pecam em colocar esses limites desde pequeno. Alguns nunca colocam, outros deixam para colocar quando já está maior e aí perde o controle, né? Agora, no caso dessa menina, você observa que ainda é muito mais grave do que não colocar limite, né? O pai, sem nem saber o que aconteceu, né, por uma questão que a menina estava errada, ele ainda vai à escola, né, e agride o professor. Ou seja, essa menina, além de não ter limite, ela vive, né, num mundo que é surreal. É uma bolha, né? É uma bolha, mas olha que bolha é essa também, né? Porque essa criança, essa adolescente aí vai sofrer muito, né? Imagina quando o namorado terminar, imagina quando a amiga não quiser mais falar com ela, vai ser, né? O pai vai na escola, ou ela vai
né, pedir para alguém bater. Olha que absurdo, né, Lucas? Então é fruto, sim, de uma criação sem limites. Já temos participações aqui no Fala no Zap, olha só. Lucas, no meu tempo, professor era coisa sagrada, era respeitado mesmo. A Anne Kelly diz, Lucas, falo para os meus filhos que na sala de aula a maior autoridade é o professor, que deve ser respeitado. Uma outra participação, olha, belo exemplo, belo sendo irônico, claro, esse pai deu para essa filha, viu? Deveria ir na escola corrigir a filha. O pai está todo errado. Lorena, como você lida quando seus filhos querem algo que você vê que não é o correto, que não vai fazer bem para ele? E aí, como é que é essa comunicação? Você negocia, você orienta, como é isso? Então, a conversa tem que ter, né? O diálogo, a negociação. Mas se não tiver como, a gente também pune. Então, tira um celular, tira a TV por algumas horas e assim vai. Até porque se a gente realmente não impor algumas coisas, crescem sem regras. E é aí que é o problema, né? E se você recebesse uma ligação da escola, como nesse caso, qual seria a sua postura? Ela com certeza seria punida comigo. Até porque eu já tenho vários... o meu filho mais novo, por ser autista, eu tenho algumas ocorrências em escola, porque às vezes comporta mal, fica de castigo mesmo, fica sem televisão, fica sem telefone e não tem muita negociação, não. E você, Franciele, se recebesse essa ligação, estivesse no lugar desse pai, o que faria? É uma situação complicada, mas o respeito vem em primeiro lugar, né? Eu colocaria de castigo, com certeza, tiraria o que ele gosta, né? Para ele entender que não é dessa forma que simplesmente o professor falou que não era para usar e ele queria ali a todo custo, né? As coisas, nem a gente faz o que quer, piorou, né? Eles. Então, eu acho que o pai agiu de forma imprudente e totalmente desresponsável. E olha, já inclusive fiz várias reportagens sobre esse assunto, gente. Não pode usar celular na sala de aula, né? Nem no Espírito Santo, nem em qualquer cidade, nem município do Brasil. É proibido e isso os alunos estão aprendendo mais, tendo mais convivência, está sendo bom para todo mundo, ou seja, errado em todos os sentidos. Uma participação para a Luciane problematizar aqui para a gente, que é o seguinte: boa tarde, Lucas. Essa geração Nutella não aceita não como resposta. Daí hoje o professor sente até medo de chamar a atenção, pois pode terminar algo em tragédia ou gerar processos. Por isso, impor limites é primordial. A gente está mesmo na geração Nutella, Luciane? A gente está com uma geração realmente de falta de limites, né? Nutella é o sentido que as pessoas usam para dizer que é uma geração... tem a expressão também mimimi, Nutella, né? Que é uma geração que não sabe se frustrar, que não sabe receber ou não. E isso, Lucas, eu volto a falar... é questão familiar mesmo. A questão, a base, né? Quem tem que ensinar ali o certo e errado... Aliás, desde bebezinho, Lucas, o certo e errado já tem que ser ensinado. Claro que quando é pequeno, você não consegue muito diálogo, porque ele não entende. Mas a própria expressão corporal ali do adulto vai dizer para ele se ele pode ou não. Porque quem precisa, né, definir assim, o certo e errado, como você falou muito bem, nem nós fazemos tudo o que queremos. Então, nós temos que criar adultos funcionais. O que é um adulto funcional? Um adulto que vive na sociedade plenamente, que sabe que às vezes pode e às vezes não pode. Então, é importante, sim, vir a criança, essa geração, ela está falhando e muito nesse ponto. É tudo sim, tudo sim. Quando recebe um não, se frustra, sofre, quer bater, quer sabe... parte para violência, então tá bem complicado assim os dias atuais. E aí eu fico me perguntando, né, como que a escola vai corrigir algo que falhou lá no início? Fica complicado para o professor hoje. Os professores estão adoecendo, inclusive, Lucas, por conta disso. Aí já é um outro debate que a gente precisa fazer também aqui, não é? Olha, mais participações sobre a importância de trazer esses ensinamentos desde pequeno. Boa tarde, Lucas, me chamo Alice, minha filha tem 4 anos, mas eu sempre ensino ela a respeitar a todos, inclusive, claro, os professores da escolinha dela. E nenhum professor nunca reclamou dela, ao contrário, falam que ela é muito educada. Que bom, Alice, tá certinho. Boa tarde, Lucas, temos que impor limites nos nossos filhos desde pequenos. Outra participação diz que esse pai não está sabendo educar a filha.
no futuro ela também não saberá educar um filho. Pois é, a Luciane também questionou essa questão do futuro, não é mesmo? Tem mais uma participação interessante, que é o seguinte. Lucas, eu me chamo Carlene e sou da época em que meu pai ensinava que quando os mais velhos falassem, não poderiam responder, muito menos o professor. Hoje meu pai não está mais entre nós, mas me orgulho muito dos ensinamentos que ele me passou. Lorena, que tipo de ensinamento as gerações anteriores, seus pais, seus avós, te deram que você fez questão de repassar para os seus filhos? A questão de você entender que os mais velhos são a sua autoridade, que todo lugar tem que ter. Independente, você pode até ser um empresário, mas todo início de carreira, geralmente você também pode ser um funcionário. Tem sempre alguém que vai ter uma autoridade sobre você. E isso é respeito, eu respeito no modo geral. Eu tenho que respeitar o meu colega de sala de aula como meu professor também. Isso é algo que a gente leva para a vida toda, né? Não tem jeito. E ele não teve nem autocontrole, né? Não, nem pai. Você viu como ele agrediu, né, o professor. Mais uma participação. A Carla Loureiro da Serra diz, Lucas, educação vem de casa. O professor cobra o que muitas vezes não é cobrado em casa. Falta de respeito é sinal que nem o próprio pai ensinou essa menina a respeitar os superiores. Imagina quando ele tiver patrão. É isso aí. Aí a coisa vai ser complicada. Lucas, boa tarde. Temos que impor limites. As pessoas aqui comentando, viu, Luciane, sobre essa questão da importância desde cedo, de respeitar a autoridade, não é? Como é que você vê essa questão do respeito à autoridade dos filhos hoje? Muitos pais, Lucas, às vezes querem ser amigos dos seus filhos, né? Não que isso esteja errado, o pai pode ser amigo, mas antes de ser amigo, ele tem que entender que ele é um adulto e tem uma autoridade. Então, o filho precisa, desde pequeno, aprender a respeitar, não é ter medo, né? Limite não é bater, não é machucar, é respeito mesmo, ensinar o respeito à autoridade. Isso é sinal de amor, quando o pai coloca pode isso, pai e a mãe, né? Coloca pode isso, não pode aquilo, é sinal de amor. Então, essa autoridade, né, ele vai aprendendo a respeitar desde pequeno e vai crescer um adulto funcional, como eu falei anteriormente. Perfeito. Agora, mais uma participação aqui no Fala no Zap, de um telespectador chamado Júnior Santos. Olha como isso é menos raro do que a gente imagina, pessoal. O Júnior disse o seguinte, Lucas, eu sou professor na Bahia e eu estava em sala quando um pai interrompeu a aula para falar com a filha. Eu, como professor, sugeri que ele esperasse o fim da aula ou o recreio. Foi o suficiente para esse pai reagir com violência e arremessar um caderno em mim. Nossa. Mas a agressão não parou por aí. Ele contou que, em seguida, recebeu um soco desse homem. Foram 3. E ele disse o seguinte, eu precisei me defender, porque senão o estrago seria maior. Levei 6 pontos no rosto e 2 no supercílio. Relato do nosso telespectador Júnior Santos, da Bahia, que é professor e também passou por uma situação semelhante a essa que nós estamos mostrando. E aí eu volto, Lu, a falar essa questão da carga que fica em cima dos professores. Não dá para os pais terceirizarem toda a educação, o respeito, aqueles valores familiares para a escola, né? O professor não dá conta disso. Com certeza. E assim, tem que lembrar que a criança, quando entra na escola, ela já tem ali uma formação, né? E que veio da família. Então, não pode se perder esses primeiros anos de vida para ensinar a criança os limites, o respeito ao próximo, o amor, o cuidado. Então, isso, inegavelmente, tem que vir da família. E é claro, né? Para a escola também tem que estar ali alinhado com os pais, mas em primeiro lugar da família, Lucas. E aí, Franciele disse para a nossa produção que quando vai corrigir o filho, né, Francês, de alguma situação, não dá o que ele quer, ele fica emburrado, às vezes fica mal-humorado. Como é que você lida com isso? Eu mostro para ele que eu não me importo. Porque se eu mostrar que eu estou me importando com aquilo dali, eu vou estar dando lugar para ele ser autoridade e eu não. Perfeito. Então, é isso que é educar
em inglês chama de tough love, né? Trabalho, educar com rigor e com amor. Mais participações aqui no Fala no Zap, minha gente. Lucas, boa tarde, me chamo Vinícius. Achei completamente errado essa atitude desse pai. Eu tenho um de 12 anos na escola e os pais não devem jogar as crianças, os adolescentes lá, e sim acompanhar também na escola, ter parceria com a instituição de ensino. Isso mesmo, Vinícius. Obrigado pela sua participação. Mais uma boa tarde. Essa geração de hoje perdeu o respeito total, alunos totalmente sem limites e mal educados. Está aqui as participações, rechaçando a atitude do pai e dando solidariedade a esse professor que sofreu uma violência como essa. E aí, é difícil, né, Lorena? Às vezes a gente dá alguma coisa que os filhos querem muito, mas aí você não vai dar. Eles vão sentir naquele momento, mas no final eles vão entender que isso já aconteceu comigo. Já pedi muita coisa para meu pai, minha mãe, meus avós, minhas tias, não me deram. Mas depois eu fui entender, cara, ainda bem que foi assim, não é? Nem tudo a gente ganha, né? Nem tudo a gente ganha. E aí a gente entende, depois que cresce, que a situação era para ser desse jeito, né, Lorena? Exatamente. Bem, gente, deixa eu agradecer aqui as nossas participantes, nossas convidadas, a Franciele Almeida, a Lorena Canoa e a Luciane Infantini, para a gente debater esse assunto. É preciso ter limites, é preciso ter amor, tudo isso dá para fazer, né, Lu? Tudo junto e misturado, não é? Ah, perfeito, Lucas. Dá para fazer sim. Mas dá trabalho, como a gente estava falando, né? Educar dá trabalho. Mas se você escolheu ter filhos, né? Então, é esse o papel mesmo, né? Criar adultos funcionais. Adultos que vão, né, estar bem preparados para o mundo. E para as mamães, papais, tias, vovós, e olha, saibam, quem não souber, que celular em sala de aula é proibido. Já fiz várias reportagens disso. Não pode. É desligado naquela parte da mochila bem escondidinha. Não pode, desde quando entra na escola até o horário da saída, viu? Sem celular, pelo menos na escola, porque hoje é difícil as crianças e adolescentes ficarem sem celular. Obrigado, gente, pela participação aqui no Fala Espírito Santo.